vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal mais aguardado da internet brasileira, só que só pelos investidores, que é quase ninguém, né? Então, só por 3 ou 2% da população aí, mas é o programa mais aguardado da internet brasileira para quem gosta de Bolsa de Valores. E nesse programa aqui a gente fala todas as notícias do mercado financeiro que rolou na semana. Tudo junto, compiladinho aqui para você assistir um videozinho só e fingir que tá entendendo de tudo, né? Então, o que acontece? O Ibovespa abriu a semana aí com 122.808,96 pontos e acabou fechando em 121.193,75 pontos, amargando aí uma queda de 1,32%, né? 1,42% na verdade, foi só a chulapada, né? Como diria o mestre Evandim dos drones que está editando esse vídeo agora, ai pai, para, né? O trem tá caindo mesmo. E aí a gente tem aqui logo o primeiro resultado trimestral, lembrando, estamos nas temporadas de resultados trimestrais, o que faz o Giro da Bolsa se tornar um programa mais denso, né? Aquele programa mais complicado de você digerir, porque são muitas informações. Então o que você tem que fazer? Se você tem alguma empresa que você investe, está na sua carteira, está querendo investir, tá alguma coisa assim, já comenta o nome dessa empresa aqui para mim, para eu não esquecer de trazer o resultado trimestral da empresa que você está aguardando, né? Outra coisa é, muita gente está perguntando, Raul, como é que faz para ganhar a meia vermelha lá do investidor sardinha, bababá, babá. Todo dia alguém me pergunta. O que você precisa fazer é comentar nesse vídeo aqui, me seguir lá no Instagram, @raulsena, porque hoje ainda eu vou fazer o sorteio lá, tá? Vou escolher um dos comentários aqui, pode ser qualquer comentário aí, comenta alguma coisa legal, né? Alguma coisa produtiva e eu vou lá e já coloco. Você comentou, tá concorrendo, só que aí você tem que me seguir e olhar os stories para ver se você ganhou. Muita gente ganhando e não recebendo os prêmios lá porque acaba não indo lá pegar, né? Então, resultado aí da M Dias Branco. Na noite da última sexta-feira, dia 6, aí, após o fechamento de mercado, a M Dias Branco, a M Dia 3, né? Líder no mercado de biscoitos e massas no Brasil aí, apresentou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Os principais destaques ali da empresa foram, né, a receita líquida que alcançou 1,98 bilhão, um crescimento de 25% aí em relação ao trimestre anterior, puxado pela combinação de aumento de preços de 5% e volume, principalmente de 26%. A margem bruta ainda segue abaixo dos 32,9% que foram alcançados lá no segundo trimestre de 2020, né, com os preços médios do trigo e do óleo de palma apresentando aumentos na moeda de referência aí, que foi o dólar, né? Então, como o dólar sobe, acaba que o trigo e o óleo de palma sobem também, prejudica aí a M Dias. O menor volume de produção também afetou aí o efeito de diluição do custo fixo, com a taxa de utilização ficando em 63,8% da capacidade total. O EBIT, da aproximação da geração de caixa bruta, apresentou uma boa recuperação em relação ao primeiro trimestre de 2021, ficando em 167,2 milhões de reais, porém ainda 26% abaixo do segundo trimestre de 2020, com margem pressionada de 8,5% contra 12% no segundo trimestre de 2020. Como resultado, o lucro líquido foi de 142,3 milhões, queda de 6,6% quando comparado com o mesmo período no ano passado. Importante se lembrar também que a M Dias estava com um resultado bombado ano passado, né? Essa retenção aqui para mim foi até positiva, porque ela tinha um resultado ali no ano passado que estava vindo um pouco do auxílio emergencial e coisa desse tipo, e aqui ela simplesmente continuou, ela conseguiu pelo menos manter uma parte desse crescimento alcançado lá em 2020, né, no ano de pandemia ali mais forte. Então o que acontece? Como o resultado foi muito bom, a ação caiu aí 3,38%, né? Resultado bom, a regra é clara. Resultado bom, a cotação cai, resultado ruim, a cotação sobe. Resultado do Iguatemi GTA3 aí. O Iguatemi GTA3 aí divulgou na segunda-feira, dia 9, seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Os principais destaques aí foram, né, a receita líquida registrada do segundo trimestre de 2021 foi de 170,3 milhões de reais, um aumento de 5,8% na comparação com o segundo trimestre de 2020, né? O EBITDA foi de 108,9 milhões de reais aí, apresentando uma queda de 5,4% na comparação com o segundo trimestre de 2020, com a margem recuando aí 3,6 pontos percentuais para 63,9%. As vendas totais no trimestre atingiram aí 2,7 bilhões de reais, apresentando um crescimento de 354,4% em relação ao segundo trimestre de 2020. As vendas nas mesmas lojas, que a gente chama de Same Store Sales, né, que é o SSS aí, esse indicador é muito importante, já expliquei ele aqui algumas vezes, mas eu acho sempre bom ressaltar, é o indicador referente à quantidade de vendas que foram efetuadas na mesma loja. Por que isso é importante, né? Se nesse trimestre eu vendi um pouco menos nessa loja aqui, um pouco menos nessa loja aqui, um pouco menos naquela ali e tal, e abrir mais 300 lojas, você poderia falar, nossa, então tá crescendo minha eficiência, na verdade ele estaria caindo, né? Eu tô aqui tendo uma venda inferior nas lojas que eu já tinha, mas tô abrindo tanta loja que tá acabando compensando ali. Então caíram 14,5%
2,5% aí, e os aluguéis de mesmas lojas aí, SSR, né, cresceram 2,8%. Como resultado, o lucro líquido foi de 279 milhões no segundo trimestre de 2021, um aumento aí bastante expressivo de 500,3% na comparação com o segundo trimestre de 2020 e de 364,1% na comparação com o segundo trimestre de 2019, no período pré-pandemia aí. Como de praxe, né, resultado muito bom, a cotação caiu aí 5,72% na semana. Então agora o resultado da Pets aqui, da Pets 3, né? A Pets 3 aí, a maior rede de pet centers do país aí, divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 na noite dessa segunda-feira, dia 10, depois do fechamento de mercado. Os principais destaques foram aí: a receita bruta total alcançou 597,9 milhões, um forte crescimento de 57,5% na comparação anual e 11,2% em relação ao trimestre anterior, né? Bons números. O EBITDA recorrente ficou em 56,2 milhões de reais, com margem de 9,4%, cerca de 0,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Além disso, a penetração das vendas digitais superou a marca de 30% pela primeira vez, alcançando 181,2 milhões de reais. A questão digital era um dos maiores defeitos, né, da Pets ali, então muito bom. A empresa encerrou o trimestre com 143 lojas espalhadas por 18 estados, um aumento de 33 lojas em 12 meses, um patamar recorde aí para a empresa. Tá trabalhando muito bem a Pets, né? Como resultado, o lucro líquido obteve uma recuperação, ficando em 21,6 milhões, com margem de 3,6% acima do ano anterior, né, onde a margem líquida foi de 2,7%. Cara, se você quiser saber muito mais aí, né, pegar uma análise ali mais aprofundada sobre Pets, que é um dos cases mais interessantes que a gente está tendo aqui em 2021, o pessoal da Inside, aí, parceiro aqui do canal, né, lá do Pitão, mandou aqui o relatório pra gente, disponibilizou aí para vocês gratuitamente. Então você só vai clicar aqui embaixo no link e baixar o relatório. Vale muito a pena dar uma olhada também na Inside aqui por esse link aqui, porque você vai conseguir encontrar ali, cara, outras análises que os caras têm que são muito brabas, então dá uma conferida lá. E como de praxe aí, resultado interessante para Pets, então queda de 2,51%. Cara, a bolsa de valores é uma loucura, né, gente? Então é o seguinte, resultado da Minerva, né, da BIF3 aí, que passou inclusive por uma polêmica essa semana. Parece que alguém que trabalha na empresa ali estava numa live com um famoso day trader aí, acabou comentando as groselhas que não devia, falando que a BIF3 podia até fechar capital e sei lá o quê, e agora a Minerva tá tendo que explicar a língua desse cara aí. Então a maior exportadora de proteína animal da América do Sul, a Minerva Foods, BIF3, divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 na noite dessa segunda-feira, dia 9, após o fechamento de mercado, é claro, né? A receita líquida total da empresa atingiu aí 6,28 bilhões de reais no trimestre, uma alta de 8,3% na comparação trimestral e 42,9% acima do segundo trimestre de 2020. A margem EBITDA aí veio com um crescimento marginal de 0,3 pontos percentuais superior à do trimestre anterior, com 8,7%. A companhia apresentou um lucro bruto aí de 1,04 bilhão, com margem de 16,6%, ligeiramente superior ao primeiro trimestre de 2021 também, 16,3% de margem. Além disso, a empresa registrou lucro líquido de 116,7 milhões de reais aí no segundo trimestre de 2021, com a margem líquida de 1,9%. Esse valor corresponde aí a uma queda de 54% em relação ao segundo trimestre de 2020, né? Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, a queda foi de 55%. A empresa conseguiu manter o nível de alavancagem financeira em 2,4 vezes, abaixo do nível máximo que permite a distribuição de 50% de lucro líquido no exercício, ou seja, vem de dividendão por aí, né? E com isso a Minerva teve uma alta ali no dia da fofoca desse cara meio linguarudo ali, subiu um pouco e depois voltou a cair, né? Então ela fechou a semana aí em R$ 8,60, a 0,70% acima da semana anterior. Então, resultado também de BTG Pactual, o famoso BPAC11, né? O BTG Pactual, um dos maiores bancos da América Latina, com grande foco nos produtos de investimento, divulgou nesta terça-feira, dia 10, antes da abertura de mercado, seu resultado do segundo trimestre de 2021. Lembrando, o BTG Pactual tá moendo tudo, cara. Aqui no prédio onde a gente tem sede, os caras acabaram de botar uma sede lindona ali, os caras querem porque querem concorrer com a XP, né? Os principais destaques foram: a receita do banco, o BTG, foi de 3,8 bilhões no trimestre, um crescimento anual de 52%, né? E 34% superior ao primeiro trimestre de 2021. A principal linha de receita da companhia, Sales and Trading, teve um crescimento anual aí de 23%, atingindo 1,2 bilhão no trimestre aí, reflexo de uma forte atividade dos clientes e boa performance da mesa de crédito. A carteira de créditos do banco destinada às empresas seguiu a tendência vista ao longo de 2020 e continuou aí a sua expansão, atingindo 86,4 bilhões de reais, um aumento de 7,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021 e 51% na comparação anual. O lucro líquido ajustado do segundo trimestre de 2021 atingiu aí 1,5
1,7 bilhões de reais, um crescimento de 74% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O retorno aí sobre o patrimônio líquido, né, o ROI recorrente, foi de 21,6%, um ganho considerável em relação aos 17,5% apresentados no segundo trimestre de 2020. Ademais, as despesas operacionais aí tiveram um aumento de 49% no trimestre, atingindo 1,5 bilhão na comparação com o trimestre anterior. As despesas foram 29% maiores, né? O número foi fortemente impactado aí pelo aumento anual de 450% no bônus para funcionários, né? Eita porra, essa briga deles estão sangrando todo mundo, hein? Então a queda aí de 1,62% nas ações do BTG, mas o resultado foi bem positivo de modo geral. Resultado da Itaúsa, ITSA4, é um dos resultados mais aguardados aqui do canal, então fiz questão de trazer aqui para vocês. Na segunda-feira, dia 9, após o fechamento do mercado, a Itaúsa, aí, a holding controladora do maior banco privado do Brasil e da América Latina, divulgou o seu resultado do segundo trimestre de 2021. Os principais destaques foram lucro, como sempre, né? O lucro líquido recorrente da companhia atingiu 2,9 bilhões no trimestre, apresentando aí um crescimento de 99% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O crescimento de 2 vezes é explicado por uma performance melhor do Banco Itaú, Itubi4, que no primeiro trimestre do ano passado fez diversas provisões para perdas de crédito devido ao início da pandemia, diminuindo a base de comparação. Ainda falando de Itaúsa aqui, a empresa obteve aí um retorno sobre patrimônio líquido, ROI recorrente anualizado, de 17,9% no semestre, um crescimento expressivo em relação aos 9,4% apresentados na metade do ano passado em virtude da pandemia, né? O desconto de holding, que é aquele valor que você ganha por comprar um pacotinho de ações ali, em vez de comprar só a ação individual, né? Em vez de comprar só Itaú lá direto, ou Alpargatas, ou Duratex, que agora é a Dexco. Esse desconto aí, ele está em níveis muito altos, né? Aumentou aí para 23,9%, mantendo a trajetória de crescimento vista nos últimos trimestres. E existe esse desconto, não é à toa, é óbvio, né? Quando você investe por uma holding, você está pagando dupla administração, você tem um risco maior, mas eu particularmente gosto muito. Então, com esse resultado aí, a Itaúsa teve uma queda de 0,68%, fechou aí a R$ 11,61, né? De graça, Itaúsa. Tá boa demais, eu adoro Itaúsa, cara, uma das minhas empresas favoritas. Então, resultado da Santos Brasil, STBP3. A Santos Brasil, STBP3, uma das maiores empresas de operações portuárias do Brasil, divulgou nesta terça-feira, dia 10, após o fechamento de mercado, o seu resultado do segundo trimestre de 2021, né? Os principais destaques aí foram: a companhia apresentou um avanço de sua receita líquida de 68,8% quando comparada aí com o mesmo período de 2020, totalizando 379,5 milhões no segundo trimestre de 2021. O que explica isso aí, né? Os principais fatores responsáveis por impulsionar essa alta aí foram o crescimento nos volumes de terminais portuários, um aumento de 31% no ano contra ano, e o crescimento da receita de operações de armazenamento, crescimento de 53%, né? Em termos operacionais aí, a movimentação de contêineres da Vila do Conde cresceu 13,1% aí no ano contra ano, estimulada pelas exportações de commodities, minerais e agropecuárias. O EBITDA da companhia exibiu um avanço de 250% no ano contra ano, reportando 147,7 milhões no trimestre. Sua margem EBITDA também apresentou um avanço de 20,1 pontos percentuais, registrando 38,9% aí no trimestre. O resultado veio bem interessante, como resultado, o lucro líquido saiu de um resultado negativo de menos 9,4 milhões no segundo trimestre de 2020 para um lucro de 60,4 milhões de reais. A reação do mercado foi uma queda de 5,30% e Santos Brasil fechou em R$ 8,40, né? Bom pra gente que é holder. Resultado da Marfrig, MRFG3, um dos maiores frigoríficos do Brasil aí. Eles divulgaram o resultado deles nessa terça-feira, dia 10, e os principais destaques aí foram, né? A receita líquida total foi de 20,6 bilhões de reais, um crescimento de 9% na comparação anual e 19,4% na comparação trimestral. O EBITDA recorrente consolidado também foi forte, alcançando aí 3,92 bilhões de reais, com contribuição de 96% da operação AN, sendo a segunda maior marca da história da companhia, perdendo justamente para o segundo trimestre de 2020, né? Trimestre de maior rentabilidade. A margem EBITDA também seguiu bastante saudável, com 19,1%, abaixo dos 21,5% obtidos no ano anterior, porém 9 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2021. Vai ser muito difícil qualquer empresa do setor de alimentação bater o próprio recorde em 2020, né? Como resultado, o lucro líquido também foi o maior da história em um trimestre, chegando a 1,7 bilhão de reais, um crescimento de 9% no ano contra ano. A alavancagem financeira reduziu por mais um trimestre, chegando a um dos níveis mais baixos dos últimos trimestres, em 1,45 vezes. Além disso, a companhia optou aí pela aprovação de distribuição de proventos intermediários, referentes ao resultado de até 30 de junho, né, do segundo trimestre de 2021. No montante total de 958,4 milhões, correspondendo a R$ 1,40 por ação, né? Com isso, a notícia de dividendos é sempre positiva, 2,89% aí de puxada de tento, né? Subiu pra caramba aí
a Marfrig. Então, resultado do grupo Notre Dame, que também divulgou na terça-feira o resultado, é um resultado que eu estava querendo acompanhar. Os destaques aí foram interessantíssimos, né? A receita líquida da companhia teve um crescimento aí de 22,7% na comparação anual, atingindo 3,2 bilhões no trimestre. O número foi positivamente impactado por aumento dos beneficiários tanto de saúde, ali 18,2%, quanto dental, né, de 13,4%, e também por um aumento de 208% da receita de serviços hospitalares, que atingiu 247,6 milhões de reais, né? Além disso, as despesas gerais e administrativas diminuíram aí 8,6% em relação ao segundo trimestre de 2020, atingindo aí 234,1 milhões de reais e compensando parcialmente o aumento da sinistralidade, ou seja, os sinistros ali, né? Com isso, o EBITDA ajustado da companhia atingiu 131,6 milhões de reais, 75% inferior ao mesmo número apresentado no trimestre do ano anterior, refletindo a piora na composição de custos. Como resultado, o grupo apresentou um prejuízo líquido ajustado de 9,9 milhões, resultado principalmente atribuído à performance mais fraca e, obviamente, né, dada essa notícia, as ações subiram 6,50% e fecharam a R$ 84,23. Resultado aí do Banco Inter, BID11, né? Banco Inter, primeiro banco 100% digital do Brasil, presente aí na minha carteira de investimentos, divulgou o resultado na noite de quarta-feira, dia 11, dado ali pela família Menin, mesmo fundadores da MRV, né? E os principais destaques ali foram um aumento de 103% do número de contas digitais, que atingiu aí 12 milhões de pessoas, e aumento de 119% em suas receitas totais, atingindo 639 milhões de reais. A receita de serviços teve um crescimento de 164% na comparação com o segundo trimestre de 2020, atingindo 265 milhões de reais. O bom desempenho foi impulsionado pelo forte crescimento da base de cliente e o crescimento do Intershop, plataforma de marketplace da companhia. A receita de crédito teve um crescimento aí de 97%, atingindo 338 milhões de reais, impulsionado pelo crescimento de 198% na carteira de crédito de empresas, que atingiu 3,1 bilhões de reais. Outro destaque foi referente ao custo de aquisição de novos clientes, que teve uma alta aí de 17,5% em relação ao segundo trimestre de 2020, atingindo R$ 27,22 por cliente. Como resumo, o lucro líquido do banco atingiu 18,2 milhões, uma queda de 12,5% em relação ao trimestre anterior e um número 6 vezes maior do que o apresentado no segundo trimestre de 2020, fortemente impactado ali pela pandemia, né? Esse resultado do ano passado deles. Resultado agora de Via, né? A antiga Via Varejo, é a VVAR3, vou demorar 3 anos para parar de falar o varejo, né? Então, a antiga Via Varejo, uma das maiores varejistas do Brasil aí, divulgou na noite dessa quarta, dia 11, né, o resultado dela do segundo trimestre aí de 2021. O seu GMV bruto aí, né, o Gross Merchandise Value, teve um crescimento aí de 51% comparado com o mesmo período de 2020, totalizando 11,4 bilhões de reais. Do GMV total, 65% das vendas foram digitais, uma grande melhora para a empresa que até pouco tempo atrás corria por fora na guerra do e-commerce, né? Além disso, seu marketplace aí, que também era bem aquém dos concorrentes, superou a marca de 71 mil vendedores, um expressivo aumento frente aos 10 mil do início do ano. O EBITDA ajustado operacional foi de 485 milhões de reais, um aumento de 54,4% em relação ao segundo trimestre de 2020. A margem EBITDA ajustada teve uma leve melhora, encerrando o trimestre com 6,2%. Na linha final do demonstrativo de resultados, o lucro líquido ajustado do período foi de 45 milhões de reais aí, contra um prejuízo de 176 milhões no segundo trimestre de 2020 e de 63 milhões no primeiro trimestre de 2021. Cara, fantástico aí os números que a Via vem apresentando, quedinha aí então de 7,98%, a ação fechou a R$ 11,30, né? Resultado agora da Sul América, a empresa mais antiga de seguros da nossa Bolsa de Valores, que liberou aí o resultado na quarta-feira, dia 11, né? A companhia apresentou um crescimento aí de 8,6% da receita líquida no trimestre, na comparação com o segundo trimestre de 2020, atingindo 5,2 bilhões de reais, resultado impulsionado pela boa performance de praticamente todas as linhas de receita. As despesas operacionais atingiram aí 4,8 bilhões no trimestre, apresentando um aumento de 27,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado, a métrica de geração de caixa operacional recorrente da companhia, foi negativo em 32,5 milhões de reais, ante um número positivo de 610,8 milhões no mesmo período do ano anterior, fortemente impactado pelo aumento da sinistralidade. Apesar do EBITDA negativo, o resultado financeiro da companhia conseguiu fazer com que o mesmo não ocorresse com o lucro líquido recorrente, que atingiu 29,6 milhões, uma queda de 92,6% na comparação anual. O retorno
sobre o patrimônio líquido, o ROI, atingiu 5,3% no trimestre, uma queda de 12,6 pontos percentuais em relação aos 17,9% vistos no segundo trimestre de 2020, e por isso a gente viu aí uma altazinha de 1,89% nas ações de Sul América, que fecharam a R$ 29,68 é cada uma. Então o resultado da B3SA, nossa queridinha Brasil Bolsa Balcão aí, né? Se não era ela, a gente nem aqui tava. Então os principais destaques da empresa aí, que faz parte da minha carteira, assim como o Banco Inter também faz, a companhia apresentou um crescimento em relação ao segundo trimestre de 2020 de 26,7% na sua receita líquida, atingindo 2,4 bilhões de reais, com crescimento em todos os segmentos, além de uma reversão de provisões aí de 128 milhões de reais. Ademais, as despesas operacionais ajustadas da B3 cresceram 2,2% em relação ao segundo trimestre de 2020, atingindo aí 749,3 milhões no trimestre. Com isso, o EBITDA recorrente, métrica de geração de caixa operacional da empresa, atingiu 1,9 bilhão no trimestre, apresentando um crescimento aí de 30,6% na comparação anual, com margem de 80,9%. Por fim, o lucro líquido aí aos acionistas atingiu 1,35 bilhão no trimestre, um crescimento de 19,4% na comparação anual, impulsionado aí pela forte performance operacional. Obviamente, como o resultado veio maravilhoso, a B3 caiu aí 7,75%, né? Fechando a R$ 14,64 na semana. Resultado aqui mais aguardado, talvez, aí por todos vocês, resultadinho da Taesa, TAE11, né? A transmissora de energia elétrica Taesa, né? Conhecida por ser uma das maiores do setor, divulgou o resultado dela, que era extremamente aguardado mesmo. Então, os principais destaques da Taesa foram: a receita líquida foi de 402,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, na comparação com 386 milhões reportados ali no segundo trimestre de 2020, uma alta de 4,3%. O avanço da linha se deve principalmente ao ajuste inflacionário ali do ciclo de 2020 e 2021 de 6,51% no IGPM e 1,88% no IPCA, né? Considerando uma variação entre todos os períodos de julho de 2020 a junho de 2021. O EBITDA, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, apresentou um crescimento de 4,5% na comparação anual, no segundo trimestre de 2021, comparando com o segundo trimestre de 2020, né? Registrando 331,1 milhões de reais aí. As despesas financeiras líquidas somaram aí 172,4 milhões de reais, registrando um aumento de 521,6%, o resultado do aumento do IPCA e do menor volume de caixa registrado no período. O lucro líquido da Taesa foi de 111,9 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, um recuo de 56,6% na comparação com o mesmo período de 2020. Por fim, a Taesa pagou aí 1,03 bilhão entre dividendos e JCP no primeiro semestre de 2021 e dividendos e JCP também sobre o resultado do primeiro trimestre de 2021 no valor de 466,6 milhões de reais. Ela fechou aí com uma quedinha bem leve de 0,13%, né? Fechando aí a R$ 39,50. Então agora a gente vai aqui para os dois últimos resultados, né? Então na noite dessa quarta-feira 11 aí, a Suzano, a maior e mais eficiente produtora de celulose do Brasil e do mundo, divulgou aí os resultados referentes ao segundo trimestre de 2021, depois do fechamento de mercado. A receita líquida total foi de 9,84 bilhões de reais aí, 11% acima do registrado no segundo trimestre de 2021 e 23% superior ao segundo trimestre de 2020. A Suzano apresentou uma quedinha no volume também, porém o preço médio mais alto da celulose e do papel, além da manutenção do câmbio em patamares historicamente altos, né, acima de R$5, mais do que compensar essa leve queda no volumezinho ali. Ademais, o EBITDA ajustado por eventos não recorrentes, uma aproximação da geração de caixa bruta, bateu o maior patamar na história da companhia, chegando a 5,9 bilhões de reais no trimestre. A geração de caixa operacional foi de 4,9 bilhões de reais, já excluindo os investimentos para manutenção, um resultado que também veio forte. O lucro líquido chegou a 102% da receita total, registrando aí 10 bilhões, um número meramente contábil, sem grande utilidade para uma análise mais aprofundada do case aí da Suzano, né? E com isso a gente viu uma alta aí nas ações da Suzano de 3,55%, fechando a R$ 56,81. Como último resultado aqui, e aí já me despeço de vocês, que depois desse já vou terminar, que eu tenho que ir embora beber pinga, né? Então, um beijão para vocês, vou me despedindo já e vou falar aqui para vocês o resultado da famosa Magalu, né? Então, a Magazine Luiza apresentou o seu resultado aí, a maior varejista digital do Brasil, empresa que está crescendo loucamente, né? A Magazine Luiza é a próxima Magazine Luiza, fica aí o questionamento. Então, no segundo trimestre de 2021, como é que ela foi? Os destaques vieram: crescimento forte de vendas em todos os canais, em especial no físico e no varejo digital direto, 1P, taxa de crescimento de vendas online 3 vezes superior ao do mercado, o que significa ganho de participação do mercado, é absurdo, né? Crescimento anual de 209,3% do EBITDA ajustado, então loucura. Agora, se ela cresceu no digital, a Via Varejo cresceu no digital, o restante deve estar se fudendo, né? Não houve grandes destaques negativos no resultado, porém a margem bruta teve uma contração devido à maior penetração das vendas digitais nas vendas totais da companhia. Então,
Então, quando a gente olha ali, as vendas brutas totais de GMV foram de 13,7 bilhões de reais, 62,8% a mais que no mesmo período de 2020. Com isso, a receita líquida foi de 8,2 bilhões de reais, um aumento de 57,7% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado, métrica utilizada para medir o potencial de geração de caixa da companhia, foi de 455,4 milhões de reais, um aumento significativo de 209,3% na comparação anual, devido também a uma base de comparação enfraquecida pelos efeitos do Covid no segundo trimestre de 2020. Por fim, o lucro líquido ajustado aí foi de 95,5 milhões de reais, revertendo um prejuízo de 64,5 milhões no segundo trimestre de 2020, no auge ali dos efeitos da pandemia, né? A reação do mercado foi uma queda de 1,46%, fechando a R$ 20,27. Eu confesso que eu estava um pouquinho mais ansioso, não para ver esses números aqui. Eu estou ansioso, vou ter que pegar e trazer depois para vocês, se vocês quiserem, mas eu estou ansioso para ver como está sendo a absorção das empresas que ela adquiriu, né? Ela comprou diversas empresas, a gente tem que ver um pouco sobre isso lá. Então, um beijão para vocês, um excelentíssimo final de semana e até o próximo vídeo.